Psicólogo, a live de hoje é um estudo de caso de uma família com divórcio. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou a psicóloga Caroline Trevisan, sou professora universitária, doutoranda em psicologia e realizo diversas pesquisas sobre casais e famílias. E hoje nós estamos aqui com o programa Casal no Divã, programa em que eu ensino a psicólogos o passo a passo para realizar o atendimento de casais, sentindo segurança na sua prática profissional. Hoje nós estamos aqui para fazer uma live num estilo diferente, que eu quero muito que vocês deem um feedback, um retorno, caso vocês gostem, porque hoje a proposta é realizar um estudo de caso. Isto pensando nos inúmeros pedidos de conseguir visualizar mais na prática, conseguir enxergar aquilo sendo feito na prática, né? E isso tudo que envolve uma situação de divórcio, um caso de divórcio. Então, estamos aqui para conversar sobre esse tema e para a gente conseguir visualizar, visualizar na prática mesmo, com um caso, como que um divórcio ele pode impactar a vida de uma família. E isso vai incluir a família num como um todo, né? Aquele que se divorciou, se reconstruiu uma nova família, os filhos que derivavam de um primeiro casamento. Então, tudo isso são questões que a nossa live vai trazer hoje e que eu entendo que vão ser muito importantes para ampliar o entendimento de quem estiver assistindo e de realmente conseguir, assim, sentir segurança, que é o nosso objetivo aqui na nossa página. Promover segurança para que você realize os atendimentos sentindo que realmente sabe, que consegue realizar os atendimentos e que mesmo quando acontecer alguma situação imprevista, você sabe como lidar com isso. Então, acho que o melhor momento, né, para a gente estudar uma situação de divórcio, com certeza é agora ou quanto antes, porque nós temos hoje um número muito grande de divórcios acontecendo e nós vamos verificar que o divórcio ele impacta de formas diferentes cada família. E dependendo do impacto que isso tem, né, vai ser algo que nós vamos ter que analisar o quanto que essa família, esse caso de divórcio, o quanto que essa família que se separou, eles conseguem reconstruir a própria vida, o quanto que eles conseguem se reorganizar dentro das funções parentais com os filhos. Então, esse é o nosso objetivo de hoje, trazer esse estudo de caso. Eu vou colocar aqui para vocês nos comentários. Deixa eu colocar aqui. Vou inserir. Deixa eu ver, gente. Só vou visualizar se ele consegue ir inteiro, tá bom? Parece que vai somente um trecho. Então, deixa eu ver se eu consigo publicar. E o que aparece para vocês. Vamos lá. Aguardem um momento. Parece que eu não vou conseguir inserir por aqui, então somente um momento para eu abrir aqui no computador. Porque fixado nos comentários não vai ser possível. Deixa eu inserir. Mas vamos lá. E esse estudo de caso, gente, ele é um estudo de caso, assim, muito interessante mesmo para a gente poder refletir a respeito dessa situação de divórcio, que hoje é uma situação muito comum e que existem depois recasamentos. E como que esses recasamentos eles vão acontecer? Ou seja, o casal se separou e construiu uma outra família. Como que isso se intercala, se relaciona com a família anterior? Então, todas essas questões, elas vão ajudar muito a gente a conseguir trazer mesmo um trabalho que vai ser efetivo na vida dessa família, né? Que vai ser efetivo no sentido deles conseguirem revisitar as suas funções parentais e revisitar como que eles estão se relacionando entre eles. Então, acho que vale muito a pena. Já estou abrindo aqui o caso, vou compartilhar com vocês. Quem chegar depois, pode depois, né, voltar e ouvir o relato de caso aqui, já que não vai ser possível deixar isso salvo aqui por meio do comentário fixado, né, já que o Instagram ele não aceita esse comentário que é longo, porque é um caso, então tem vários detalhes, mas vai ser muito interessante, vocês vão ver que vale a pena a gente estar aqui conversando, compartilhando um caso que ilustra muito bem
essa questão da parte prática que nós devemos executar aí no nosso trabalho, né? Que é realmente fazer a análise propriamente dita dos casos e pensar depois em uma intervenção que seja mais efetiva. Então, vamos lá. Quero falar para vocês, né? Acabei de abrir aqui. E vamos começar efetivamente. Muito obrigada por terem aguardado. E vamos então começar o estudo de caso de uma família com divórcio. Eu vou fazer a leitura e depois eu vou comentar alguns aspectos desse caso que a gente pode pensar, que a gente pode refletir, que a gente pode enxergar na prática a teoria que a gente estuda para atender casais e atender famílias. Então, vamos fazer então, né, uma conversa e a princípio vamos fazer a leitura do caso. Quero antes ressaltar o seguinte: esse caso ele é baseado em um capítulo de livro do Manual de Terapia Familiar. Então, este caso ele foi por questões de a própria proibição da gente reproduzir o livro, a gente não pode reproduzir trechos de livro. Eu me inspirei naquele caso, transformei alguns dados, nomes, idades, transformei algumas coisas para que pudesse ser transmitido. Então, não é um caso, né? É um caso inspirado em um outro caso, que é o caso do Manual de Terapia Familiar, em que a gente só alterou por conta da questão ética, ética no sentido de não reproduzir um conteúdo, não veicular um conteúdo que está ali constando no livro que não pode ser reproduzido. Mas ele não é um caso original, inspirado somente por mim, realmente foi uma pequena transformação para que eu pudesse trazer para vocês. E recomendo muito essa leitura, inclusive, porque é um livro que é muito bom, um material muito bom. Então vamos lá começar. Fernando e Sueli estão separados há 13 anos. O casamento teve duração de 10 anos, tendo tido 2 filhos, Beatriz e Pedro, que tinham 2 e 6 anos no momento da separação. O Fernando, após 2 anos da separação, refez a sua vida amorosa e se casou com Juliana, que não pode ter filhos. Sueli ficou inicialmente com a guarda dos filhos. Ela não reconstruiu sua vida amorosa, não namora e vive somente para cuidar dos filhos e da casa desde a separação. Pedro vive com o pai atualmente, tem 19 anos e Beatriz mora com a mãe. Então, o filho mais velho, ele mora com o pai no momento atual, no momento em que esse caso é relatado, e a Beatriz, que é a filha, ela mora com a mãe, ainda está morando com a mãe. Mãe essa que não reconstruiu sua vida amorosa. Então, o pai, ele se separou, reconstruiu sua vida amorosa, se casou novamente. Esta mulher que ele se casou não pode ter filhos. Agora, ele tem um filho morando com ele e a mãe que não reconstruiu sua vida amorosa, ela acaba morando com a sua filha. A procura por atendimento de casal ocorre por Fernando e Juliana, que afirmam o seguinte. Então, o momento em que eles decidem procurar é justamente esse casal agora dessa família reconstruída, que é o casal composto pelo pai dos meninos, né, das crianças, e esta nova esposa. E aí eles afirmam o seguinte nesse relato. Beatriz, de 15 anos, é a filha, que anteriormente tinha raiva do pai e era muito próxima da mãe, pede para morar com o pai, após um desentendimento com a mãe, em que lhe contou que estava tendo relações sexuais com seu namorado e a mãe a agrediu verbal e fisicamente, de acordo com o seu relato. Um impasse foi gerado. Juliana aceita que Beatriz venha morar com o casal, desde que Fernando não pague mais pensão e que oficialize as questões relativas à partilha de bens, pois até o momento ainda possuem uma casa em conjunto. Também exige que Fernando não tenha mais os encontros em restaurantes feitos ao longo desse tempo para conversarem sobre os filhos com a ex-esposa. Então aqui nós temos o seguinte ponto. Beatriz chega no momento, essa filha, que agora é adolescente, chega no momento em que ela se desentende com a mãe. E segundo ela inclusive, né, sofreu agressões pela mãe. Então ela quer agora morar com o pai. Então os 2 filhos morariam com o pai. Só que aí nós temos a esposa atual que vai falar, olha, né, a gente pode recebê-la, desde que algumas condições sejam cumpridas.
Para isso, nós vamos precisar realinhar o que você tem de relacionamento com a sua ex-esposa. Isso vai incluir a gente pensar a respeito da questão da pensão, porque não fará mais sentido pagar se estaremos com os 2 filhos. E também pensar a questão da partilha de bens, porque eles ainda têm ali, uma casa em conjunto que eles precisam, né, se organizar. Então, como que eles vão fazer essa partilha? E também tem a questão dos encontros que esse marido faz com a ex-esposa, que o assunto é sobre os filhos, mas que já que os filhos vão morar todos com o pai, então ela entende que não teria necessidade desses encontros frequentes continuarem acontecendo. Juliana não quer mais que Fernando dê atenção à ex-mulher. Afirma estar cansada da situação. A esposa atual entende que não tem como, isso não é possível. A gente precisa interromper essa relação porque ela sente, né, este marido dando atenção para a ex-mulher e menos atenção para ela. Fernando afirma não sentir amor pela ex-esposa, mas sente-se culpado pela separação, por não ter preparado Sueli para cuidar dos filhos e da sua própria vida. Sueli sempre recebeu dos pais tudo o que quis e foi criada para ser mãe e dona de casa. E o Fernando entende que precisa proteger a primeira esposa. Então, mesmo com este término, o Fernando lhe diz que tem muita dificuldade em conseguir interromper esses contatos com a ex-esposa, porque apesar de dizer que não tem um afeto por ela, um desejo de retomar esse relacionamento, o que acontece é que ele se sentiu culpado por se separar dela e perceber que ela não tinha um preparo para realmente conseguir se manter financeiramente, emocionalmente, cuidando dos filhos e da casa. Então ele se sente culpado por isso, ele tenta compensá-la de alguma maneira, por isso é tão difícil fazer essa separação de fato. E ele alega que ela teve toda uma educação que a preparou para ser dona de casa e mãe. Então como que a gente teria, né? Como que levaríamos essa situação? Ele simplesmente, né, para ele, simplesmente fazer um abandono dela, já que ele deveria protegê-la, ele assumiu esse compromisso quando ele se casou e no momento, né, ainda mais quando a família foi se crescendo e tendo os filhos. Vamos seguir aqui. Fernando e Sueli não chegam a um acordo sobre como resolver as pendências financeiras. E Juliana entende que a briga acaba mantendo uma união entre o casal. Então aqui tem um ponto, né? Fernando e Sueli, eles tentam essa questão, os bens não foram divididos, porém o que acontece é que eles já tentaram conversar para resolver isso, para pensar em como que eles vão fazer para dividir os seus bens, e isso vai fazer com que realmente a separação ocorresse. Mas eles não conseguem chegar num acordo, então quando ele propõe para a ex-mulher que ela possa ter ali o seu, que ela fique até com o bem total, por exemplo, que ela possa ficar com a casa, desde que ele não tenha mais que pagar pensão, já que ele estaria com os 2 filhos e ela não. Então, essas propostas elas não são aceitas pela ex-mulher e ele se sentindo culpado porque acha que tem que proteger a ex-mulher, ele também não consegue chegar em um acordo de efetivamente fazer essa separação de bens. Então, isso acaba levando, né, a esse desentendimento e para a Juliana, que é a mulher, a esposa atual, ela entende que isso acaba mantendo eles unidos, porque como eles não se resolvem, então, portanto, eles também não se separam. É como se algo sempre estivesse ali pendente que pudesse ser resolvido, mas que eles não conseguem se resolver, então a briga mantém eles unidos. Lembrando mais uma vez, esse é o relato do caso, lembrando mais uma vez que este caso ele foi inspirado no capítulo Famílias Disfuncionais, do Luiz Carlos Osório, e é um capítulo do livro Manual de Terapia Familiar, certo? Então vocês encontram esse livro, esse capítulo, essa descrição lá. Porém lá, né, nós vamos ter uma descrição com outros nomes, né, e escrita de uma outra forma, a gente só transformou por uma questão de poder reproduzir, já que a gente não pode trabalhar com o caso idêntico. Então me inspirei nisso para poder trazer para vocês um caso que não fosse meu e que, né, já passou por várias alterações éticas ali para poder ser publicado, e aqui a gente transformou ainda mais, se inspirando, mas, né, não sendo idêntico. Bom, por que eu trouxe esse caso? Eu acho que é importante a gente conversar sobre ele. Acho que agora a gente vai trabalhar algumas questões relacionadas ao divórcio,
que a gente possa fazer essa distinção, até entender o que é o divórcio, o que significa um processo de divórcio efetivo. Então, nós temos assim, né, é importante a gente trabalhar pensando o seguinte, a diferença entre um divórcio e ter uma disfunção. O que significa isso, né? Significa, quando a gente fala do divórcio, hoje, o número de divórcios ele é muito alto. Muito alto, eu quero dizer, comparando com outras épocas, outros momentos históricos em que o número era muito mais baixo, né? Ou praticamente inexistente, muito menos significativo. Hoje a gente verifica que isto é algo muito comum. E comum, né, no sentido de pensar que as famílias, elas passam por transições. Então, o divórcio é como se fosse uma transição que sim, pode acontecer numa família, que é algo que faz parte de uma transição, de uma transformação que as famílias passam ao longo do tempo. Assim como, gente, as famílias passam por qualquer outro momento de transição e de mudança. Então, é equivalente a outras crises que a família também vivencia. Por exemplo, outras crises de passagem, mudanças drásticas na vida familiar, incluem às vezes os filhos se tornarem adolescentes, começarem a colocar mais os seus próprios pontos de vista. Isso traz uma grande mudança. O envelhecimento também de uma parte dessa família, a necessidade de às vezes alguém ser cuidado ou cuidada. Então, isso tudo são coisas que a gente entende que fazem parte de um ciclo de vida familiar. E isso também pode acontecer com o divórcio. O divórcio poderia ser um exemplo, já que hoje é algo tão assim disseminado, algo que acontece muitas vezes, porque hoje a gente tem essa possibilidade, essa acessibilidade de se divorciar e buscar outras relações. Então, o divórcio por si só não é visto como algo ruim, mas assim como qualquer crise no sentido, né, não crise de algo ruim, mas crise no sentido de tirar algo que já está estruturado e se reorganizar e estruturar de uma outra maneira, o que vai acontecer é que isso vai desorganizar aquele casal, aquela família num primeiro momento, para eles terem que se reorganizar de uma outra maneira. Então, isso são alguns aspectos que nós vamos ter que olhar, né, como isso acontece. Então, o divórcio, assim como a gente também vai ter uma transformação, por exemplo, quando acontece com os filhos, uma mudança na linguagem, né, que a gente vai ter uma de comunicação quando os filhos se tornam adolescentes, a mesma coisa vai acontecer, ou seja, a gente tem que se preparar de alguma maneira para passar por uma mudança como um divórcio. É como se a gente tivesse alguns ritos de passagem para que esse divórcio ele possa se efetivar. Então, nós vamos nos atentar para isso, né, olhar e verificar como esse processo acontece. O divórcio, então, por si só, não constitui-se como algo que vai trazer sempre coisas ruins, sempre coisas negativas. O divórcio por si só não. Pode ser visto hoje, pelo aumento do número, como algo que pode ser uma etapa de transição e de mudança que a família vai passar. Tem só uma licença aqui, só quero verificar a questão do som. Pronto. Então, vamos falar então, pensando quando isso se torna uma disfunção, ou seja, quando o processo de divórcio ele vai se transformar e vai ser algo que vai trazer uma série de impactos negativos. Isso acontece quando existem assim, etapas fora do previsto, elas vão acontecer. Quando existe um grau de sofrimento que às vezes vai impedir que as pessoas se desenvolvam em direção a outros caminhos. Então, quando a gente passa por uma situação de divórcio e ocorre então essa desorganização, ou seja, eles vão ter que procurar buscar outros lugares, outras funções, outras formas de se relacionar, especialmente quando tem filhos, porque o contato ele é algo necessário entre pais para que se resolva ali o cotidiano de filhos, de crianças. Quando existe uma dificuldade, né, nesse processo, eu me desorganizei, eu tenho que me reorganizar. Mas essa reorganização, ela, muitas vezes, uma das pessoas ou ambas, elas, como se elas ficassem travadas, elas não conseguem se reorganizar, elas não conseguem desenvolver a sua vida procurando outros relacionamentos, procurando se ocupar de outras coisas, desenvolvendo outras tarefas que agora passarão a ser parte do cotidiano delas. Quando tudo isso acontece, a gente pode entender que ali a gente tem um risco de uma disfunção. Não significa que absolutamente uma certeza é uma disfunção, é algo extremamente ruim.
mas está algo fora do previsto. Nós, claro, em qualquer situação de divórcio vai existir um tempo de preparação, um tempo em que a pessoa ela vai levar para digerir, para elaborar o luto por aquela relação que terminou. Então isso é natural, esse tempo em que a gente se reorganiza. O problema é a gente ficar neste tempo e não conseguir se reorganizar efetivamente. Ou se reorganizar de uma maneira que não considere o divórcio em si como algo consumado, algo que aconteceu. Então eu fico ali querendo trazer para esse divórcio, né? Quero continuar trazendo para aquela relação elementos da relação que eu tinha antes de me divorciar. E aí, né, não dá, porque especialmente se a outra pessoa refez a sua vida amorosa, por exemplo, tem a questão do outro parceiro, que muitas vezes não vai aceitar. Existe a questão dos filhos, que pode estar presente, e aí vai ser um complicador, se eles vão ter que ter um contato. Então, isso são fatores que podem levar a gente a pensar que aquele divórcio não é uma etapa de transição da família somente, mas pode ser algo a mais, pode trazer uma disfunção e trazer consequências negativas para toda a família, não é só para o casal, mas é para a família como um todo. O que se entende, né, quando a gente pensa em literatura para dizer que a separação ela foi consumada, ou seja, realmente aconteceu, entendeu-se que se separaram, de fato. A gente precisa resolver a questão de partilha de bens, a questão dos bens que possuem, enfim, toda a questão financeira ela precisa ser resolvida, conversada e precisa ser reorganizada. E nós temos também a questão da definição da guarda, né? A guarda dos filhos também é um aspecto importante, como isso vai ser feito, quem vai fazer o quê, encontros, como eles acontecem. Isso também são coisas importantes que vão definir se essa separação ela foi consumada. E a gente também tem um outro ponto que é fundamental para a separação ser consumada, é que essa separação ela precisa ser consumada emocionalmente. E isso nem sempre acontece. O emocionalmente a pessoa realmente entender que aquele foi um processo, ela viveu, né? Aquela outra pessoa fez parte da vida dela naquele momento, mas que a relação que eles tinham não existe mais. E elaborar um luto por essa relação que se perdeu, que enfim, por alguma razão não pode mais não pode mais acontecer, e começar a pensar, né, em outros elementos da sua vida, em procurar outras pessoas ou outras coisas, mas não mais emocionalmente, entendendo que o outro ainda tem uma função comigo, enquanto parceiro ou parceira. Então, emocionalmente, isso precisa estar resolvido. E isso eu digo tanto, e nós vamos retomar o caso, mas eu digo tanto no sentido da pessoa que não reconstrói a sua vida amorosa, por exemplo, mas também da que reconstrói, mas que ainda mantém uma relação muito intensa com a ex-parceira, ex-parceiro. Então isso também, quer dizer, o meu senso de obrigação, eu sentir que eu ainda tenho que fazer algo, eu sentir que eu tenho obrigação com o outro, isso também são coisas importantes para a gente perceber que essa separação ela não foi consumada de fato. E olha, a gente pode até ter um documento, né, que ali realmente assinaram e se divorciaram, mas nós estamos falando num sentido muito mais amplo, né, que envolve todas essas questões. Outro ponto, né, que é um complicador, pode ser um complicador e que indica pra gente que essa separação não foi consumada, é quando essa pessoa, né, não refaz a sua própria vida amorosa, ela não refaz no sentido também de se reorganizar, de buscar outras atividades, né, de se modificar diante daquilo que ela tinha no relacionamento anterior. Então isso tudo são pontos também que são importantes. E realmente, né, não tem uma questão assim, né, de refazer o sentido da vida, de refazer a forma como se organiza nos relacionamentos. E isso também é uma chance muito grande de nós termos ali uma separação que seja disfuncional quando a gente vê o caso de monoparentalidades forçadas. O que significa isso? Quando nós temos uma separação, a pessoa, por exemplo, ela reconstrói ali um casamento, tem filhos, a pessoa reconstrói a sua vida amorosa, mas, por exemplo, esse pai, ele vai embora, forma uma outra família e ignora essa família anterior. E aí, esta mãe tem que assumir, por exemplo, os cuidados totalmente com aqueles filhos. Então, é uma monoparentalidade forçada, ou seja, ela tem que ser somente uma responsável por todos os filhos, só ela assume a responsabilidade, mas ela não queria isso, porque o outro, depois da separação, ele acabou se ausentando
totalmente, não só se separando da parceira, mas se separando também da sua função parental diante dos filhos. E aí, vamos então chegar ao caso, né? Relembrar. Falei desses aspectos teóricos para a gente olhar para o caso e a gente começar a relembrar. Então, nós estamos falando de um caso e nós temos ali o Fernando e a Sueli. E o Fernando e a Sueli se separaram, né? Temos aqui, olha, vamos só confirmar a idade que eu coloquei. Se separaram há 13 anos. 13 anos. E depois de 13 anos, o que a gente observa? Que a Sueli, então, essa primeira esposa, ela não refaz a sua vida afetiva e ela se dedica exclusivamente aos filhos e à casa. Então, nós não temos esse investimento no sentido de procurar recursos financeiros de outras maneiras, de procurar uma outra relação amorosa e até mesmo de procurar fazer coisas para ela mesma, né? Coisas que trouxessem um investimento emocional para ela, um bem-estar para ela, né? Porque não necessariamente, para a gente dizer que um divórcio foi consumado, o parceiro ele tem que se relacionar com outra pessoa, tem que obrigatoriamente se casar de novo. Não necessariamente. Mas refazer a vida fala muito sobre a questão de elaborar, de estar aberto a possibilidades, de ressignificar os significados de amor, de união, ou de como isso pode funcionar. Então, essa pessoa ela pode fazer outras coisas que sejam boas para ela. E aí, isso são pontos importantes. E o que a gente observou no caso é que a Sueli ela não consegue fazer isso, ela não consegue retomar sua vida afetiva, refazer, reconstruir de alguma outra maneira, sem agora este parceiro, né? Com um parceiro novo, por exemplo, parceiro ou parceira. Então, ela não consegue refazer a sua vida. E a dedicação fica ali, somente para os filhos e para casa. O que também acaba, muitas vezes, dificultando esse processo do Fernando, né, esse ex-marido, dele conseguir realmente se desvencilhar e até financeiramente, né, do quanto que ele acaba contribuindo ali com as finanças. E lembrando, né, que, claro, estamos falando de alguém que fica ali com os filhos, a divisão, a questão da pensão é essencial, né? Isso é só um pequeno aspecto, mas ele é muito importante para a vida, né, desses filhos e como eles vão se construir. Porém, né, o que a gente está querendo dizer aqui é que não é só uma questão financeira, mas é muito uma questão emocional. E que essa pessoa, a Sueli, então, ela não consegue se reorganizar afetivamente para isso. Quando a gente fala do Fernando, que é o pai, é esse esposo, ele refaz a sua vida afetiva e depois de um determinado momento ele acaba ficando com o filho, né, esse filho que eles tiveram. Então, ele consegue refazer, ele se casa novamente e o que acontece é que desta relação eles não podem ter filhos, mas eles conseguem receber esse filho desse relacionamento anterior do Fernando, então eles acabam recebendo ali em casa e acabam conseguindo construir essa relação. É importante a gente perceber o seguinte, veja, nós estamos aqui, né, pensando que existe um divórcio que não foi efetivamente consumado, mas veja que nós temos o exemplo do Fernando, que ele reconstrói a sua vida amorosa, mas ainda assim, de alguma maneira, ele entende que ele está ligado a essa parceira. E aqui, gente, ele sempre vai estar ligado pela questão dos filhos, tá? Não tem como, porque ele teve um filho, uma filha com com a Sueli, que foi essa parceira no primeiro relacionamento. Então, existe uma ligação que eles sempre vão ter, no sentido parental, ou seja, na relação com os filhos, e que isso vai impactar eles conversarem muitas vezes, sim, não tem como, pela questão da educação dos filhos e como eles vão se organizar quando observarem dificuldades, por exemplo. Bom, qual é a questão, né? A questão é que, mesmo assim, não basta, se a gente está pensando nesse refazer da vida afetiva e um divórcio que seja um período mais de transição do que de disfunção, nós temos que ter uma separação no sentido do papel atribuído, ou seja, não é um papel que é mais um papel de esposo, né? O papel é um papel de pai e ele vai trabalhar, contribuir financeiramente, inclusive, como pai. Este é o ponto, e não como marido, e não como um esposo. E aqui o que a gente observa é que já existe uma dificuldade aqui, né? A gente percebe uma dificuldade, por quê? Porque ele não consegue, mesmo que ele fique com a filha em casa, ele entende que ele é obrigado a pagar uma pensão para a ex-esposa.
Ou seja, neste caso, nós não estamos falando, né, de um abandono no sentido dos filhos, ele abandona os filhos. Nós estamos falando de um processo em que ele não consegue se desvencilhar de uma função de apoio, de segurança que ele dá para essa ex-mulher. Só para ela, vamos pensar, ele já está ali com os filhos, por exemplo, em casa, porque é uma possibilidade, eles estão avaliando, ainda assim ele entende que deveria também pagar uma pensão para essa ex-esposa. Então são alguns pontos. Tem aqui um ponto relevante, né? Estamos falando aqui da Beatriz, né, a filha deste casal, desse primeiro casamento. E a Beatriz, ela tem um aspecto muito interessante que é o seguinte, ela se torna adolescente, 15 anos, e aí o que acontece nessa faixa etária? Nessa faixa etária a gente começa a se abrir para relações amorosas. Então isso começa a ser algo muito presente, algo muito, uma questão mesmo, né, que se impõe pela questão do desenvolvimento. E aqui entra um aspecto importante que diz respeito à nossa sexualidade, à descoberta de relações íntimas e como a gente pode, e como que isso impacta o nosso emocional, como a gente faz isso. E aí a gente tem o seguinte, temos, segundo o relato da filha, né, porque a gente não encontra a ex-esposa aqui, segundo o relato da filha, que quando ela vai contar para essa mãe que ela teve relações mais profundas com esse namorado, essa mãe a agride fisicamente e verbalmente. E aí, por isso, ela não quer mais morar com a mãe e ela passa a querer morar com o pai. E aqui, né, temos pontos relevantíssimos para pensar a respeito disso. Um deles é, claro, que essa mãe pode ter, né, toda uma questão, né, de pensar, de orientar e tudo mais. Porém, nós estamos dizendo, né, que é obrigatório que uma mãe necessariamente aceite a vida íntima de um filho, quando estamos pensando na adolescência, mas eu acho que tem um pontinho aqui importante. Nós não estamos com a mãe, estamos criando hipóteses, mas são hipóteses para a gente ampliar mesmo. De que, vamos imaginar, nós temos o filho e a filha, mas a reação vem com a filha mulher. E a filha mulher, ela é muito, né, vamos pensar que olhando, inclusive pela questão de gênero, esta mãe pode muitas vezes se enxergar dentro dessa filha, olhando para essa filha e se enxergando nessa filha. E a mãe não tem relações amorosas. Essa mãe, ela não refaz a sua vida amorosa. E aí a gente vê o quê? Uma filha querendo construir a sua vida amorosa. E uma mãe ficando muito brava de como essa filha está fazendo isso. Então, não estamos dizendo, não temos muitos dados aqui para analisar. Isso são somente hipóteses para a gente pensar o seguinte... o quanto será que essa mãe está preparada para lidar com essas questões mesmo? Ainda que ela não concorde, mas uma questão de uma orientação, né? Que é super importante, os adolescentes precisam. A gente às vezes acha, né, que todo mundo sabe tudo hoje, que informação a gente acha em qualquer lugar. Mas isso não é verdade, né? Eu já ouvi relatos de pessoas que engravidaram sem saber como que engravidavam, né? Porque não entenderam nem o que estava acontecendo no momento dessa concepção. Então, o que acontece? Se eu não consigo lidar bem com isso na minha vida pessoal, falar disso com os filhos vai ser muito pior, muito mais delicado, porque para mim já é difícil lidar com isso. Então, não sabemos até que nível existe essa dificuldade por parte da mãe, mas só sabemos o seguinte, olha, a questão de não refazer sua vida amorosa, pode de alguma maneira, que teria que ser mais profundamente avaliada, impactar na forma como ela aceita que os filhos tenham suas vidas amorosas, especialmente a filha mulher. Então isso seria um ponto que eu acho assim, seria um pontinho de alerta para a gente se atentar, caso isso se tornasse um assunto mais frequente, né? Porque não é a filha que procura e nem essa mãe, é realmente esse ex-marido, né, casado com a sua esposa atual. Então são eles. Mas são pontos que mostram pra gente, olha, por que será que isso incomoda um ponto de uma possível violência física? Teria que ser mais investigado, mas traz essa questão, né, de como assim ela tá crescendo, ela tá construindo uma vida amorosa para alguém que não está conseguindo fazer isso. Bom, deixa eu pegar uma água aqui, né, estou falando muito, né, fiz a leitura do caso. Espero que vocês estejam gostando e consigam estar assim, se atentando ao que nós estamos falando aqui de pequenos detalhes sutis que mostram pra gente alguns aspectos importantes. Outro ponto, né, que aí nós chegamos no impasse efetivamente.
Então, a Juliana, que é essa esposa atual, né, quando essa mãe, Sueli, briga com Beatriz, Beatriz quer ir morar com o pai, a Juliana, a esposa atual, vai falar, olha, pode, mas, porém, temos algumas condições. E as condições são interromper a pensão e interromper esses almoços em que eles ficavam falando sobre os filhos. Ou seja, em outras palavras, o que ela está dizendo é o seguinte: eu recebo essa né, adolescente, eu recebo os 2 filhos dele, porém, eu assumir isso significa que você vai interromper de fato, se separar, consumar a sua separação de fato. Então, este é o ponto, né, que gera-se esse impasse. Por quê? Por que vai, na visão dessa esposa, né, atual, por que nós vamos manter um pagamento de uma pensão sendo que estou criando os 2 filhos aqui dentro da minha casa? Por que isso iria acontecer? Então, um grande ponto para a gente se atentar. E também olhar o seguinte, né, por que não separar efetivamente os bens que vocês têm em comum? Porque isso faz com que vocês continuem com uma pendência, com algo que ainda une. Então ela coloca, recebo a filha também, assim como recebi o filho, mas ele vai precisar separar-se de fato. Essa separação precisa ser consumada. Não só no sentido jurídico, mas emocionalmente isso também vai acontecer. E aí a gente tem contrapartida, que é o momento, né, em que realmente existe essa procura por terapia de casal, que é o momento em que existe um impasse. Ela, para aceitar essa filha, ela diz que, olha, preciso que você se separe efetivamente, a separação tem que ser consumada. Você vai parar de pagar pensão para a ex-esposa porque os 2 filhos estarão conosco. Não tem mais sentido fazer isso. E nem os encontros, os almoços lá para conversar a respeito dos filhos, porque nós estaremos criando os 2. E aí vem o impasse porque nós temos o outro lado. E esse lado é importante, que é o lado do Fernando. Que ele diz pra gente o quê? Esse ex-marido. Ele diz que ele não tem afeto por essa ex-esposa, ou seja, não é que ele quer retomar um relacionamento com ela, né? Que ele sinta algo no sentido amoroso, que ele quisesse esse relacionamento de volta. Mas ele sente que ele precisa protegê-lo, ele sente culpa, ele sente que ele deveria ter preparado ela para realmente assumir sua própria vida. Porque nós temos a situação de como ela foi muitas vezes pelos pais mimada e meio que criada para ser dona de casa e mãe. Então ele sente assim, mas olha, ela foi criada para isso, a vida inteira os pais a criaram para que ela fosse dona de casa e mãe. Agora me separei dela, mas vou ficar com os 2 filhos, ok, mas ela foi sempre criada para isso e eu não preparei ela no momento da separação para que ela lidasse com isso de outra forma ou assumisse outros papéis. Então eu tenho que protegê-la, eu tenho que cuidar dela, eu sinto que eu preciso. É como se existisse uma dívida, ele tem que fazer isso. Ele combinou lá atrás, ele teve um acordo lá atrás. E agora ele sente que ele precisa fazer isso, né? E aí gera-se um impasse, por quê? Porque a Juliana, a esposa atual, não quer. Então, aí é o momento que nós vamos receber então essa família, vamos receber esse casal e observem o impacto que isso gera em todos, né? Gera um impacto na relação da mãe com a filha, gera uma questão do pai com a filha também. E gera-se ainda uma questão, né, da função parental que a esposa da mãe acaba assumindo com os filhos do primeiro relacionamento. Então, tudo isso são questões importantes que mostram pra gente que uma separação, se ela não tiver essa consumação, ou seja, ela não for bem elaborada, essa partilha de bens não acontecer, emocionalmente esses parceiros não conseguirem realmente se separar um do outro e manter um vínculo para a criação dos filhos, né? Mas se separar no sentido emocional de um relacionamento, de uma obrigatoriedade ou de uma função como esposo e esposa, isso acaba repercutindo em todas as relações que fazem parte dessa vivência familiar, da vivência anterior e da vivência atual, né? E que acaba se reconstruindo de uma maneira nova. Então isso tudo são pontos importantes para a gente olhar. E isso traz um pouco pra gente da questão do divórcio, do impacto que isso pode trazer. E aí, a questão da partilha, nós temos o problema, né? Nós não conseguimos ter essa partilha de bens, eles não conseguem chegar a um acordo, e a Juliana fala um ponto que é importante, que é como se
a briga estivesse unindo o casal. Ou seja, não nos separamos efetivamente, ficamos aqui discutindo sobre esses pequenos pontos e detalhes, e isso vai ocasionar que vamos ter uma situação que a gente continua unido. Vamos lá, a gente não resolve os problemas, a gente acaba mantendo a nossa relação ali no mesmo lugar, mantendo a relação na mesma posição. De alguma forma a gente não se desvencilhou, não se separou realmente. Então percebam o quanto que é importante a gente olhar para esses casos e pensar o seguinte, né? Olhar para o caso como um todo, olhar para todas essas dimensões que contrapõem assim, né, como a situação está se desenrolando. Isso seria assim uma demanda que chegaria, por exemplo, no primeiro dia de atendimento e que a gente precisaria ter esse olhar para entender isso. Entender que existe uma dificuldade, uma disfunção nesse divórcio, no sentido de algo estar disfuncional porque não foi bem resolvido. Existe uma questão que remete ao papel parental de cada um e como eles estão se organizando quanto a isso. Existe uma questão de isso impactar na relação atual e o que se entende que cada um cumpre, né? E o que é um papel de um esposo e de uma esposa. Isso repercute em todos os níveis. E pra gente pensar, quando é diferente, né, eu falar pra vocês o que é um divórcio disfuncional e a gente enxergar no caso, que é a proposta de hoje. No caso, hoje, o que a gente percebeu é que é muito importante que a pessoa possa refazer a sua vida. Lembra, a crise não como um papel de algo ruim, algo pejorativo, nossa, uma crise sempre é um problema. Crise como um processo, um momento de movimento de mudança. Então, estava organizado de uma forma, a crise vem e traz o quê? Desorganiza inicialmente para reorganizar de uma forma diferente. E aí esse é o ponto que nós temos que olhar. Essa reorganização, ela foi efetiva? Ela foi feita por todos os participantes desse vínculo, dessa teia familiar? Ou não? E quando não, o que está acontecendo? Quais são as dificuldades? E como cada um vai precisar se movimentar no sentido de procurar caminhos diferentes, porque isso acaba ocasionando os problemas, as dificuldades, inclusive na relação atual. Né? Porque na relação atual, os resquícios de uma relação não resolvida, de um divórcio não consumado, ele vai ser muito intenso. O impacto na relação atual vai ser muito grande. Então, todos esses pontos, eles precisam ser vistos, eles precisam ser considerados. E aí, acho que isso é só um trecho, né, uma vinheta, para que a gente possa conversar e pensar a respeito da questão do divórcio. E aí a gente abre o caminho, né, para se pensar quais são as alianças, né, que o Fernando, por exemplo, entende que tem com a ex-esposa, entende que ele é que tem que ir lá e fazer, quais alianças existem ali. Então, nós temos esse ponto para se considerar. O que mantém eles unidos, né? Ela diz que é a briga que os mantém unidos, mas por que ele entende que ele tem esse papel a cumprir de proteção diante da ex-esposa, né? E isso são pontos importantes para a gente estar conversando, seriam pontos para serem trabalhados durante o processo de terapia, nessa terapia de casal. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, que seja algo que realmente vá agregar de alguma maneira para vocês. Então, sugiro que vocês, quem perdeu, né, algum trecho da live, volte, veja o estudo de caso, sempre com o maior cuidado aqui, é um respeito ao sigilo, um cuidado ético, a citação, né, mas transformando casos, baseado num outro caso que já havia sido transformado para ser publicado. Então, é todo um cuidado ético, mas para que você possa ter uma dimensão de como é a prática, do que eu olharia, de como a gente analisaria uma situação quando um casal vem e nos procura na sessão. Espero que vocês tenham gostado, me deem depois os feedbacks aqui abaixo. Fiquem bem e até a próxima!